O crente pode perder a salvação? Eu estarei respondendo essa pergunta hoje, nesse vídeo, e quero convidar você para participar. Você está no canal Antônio Carlos Estudo Bíblico, e se você é novo por aqui, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal para você receber aí todos os conteúdos, né, que semanalmente nós postamos aqui. Mas vamos lá. O crente, ele pode perder a salvação? Bom, vamos começar atentando para três pontos. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Ou seja, enquanto o ser humano ele está vivo, ele tem a oportunidade de se arrepender e de ser salvo. Você lembra do ladrão da cruz? O ladrão da cruz tinha dois, um de cada lado. Um escarnecia de Jesus e o outro, né, reconheceu as suas falhas, seus erros, se arrependeu e disse para Jesus: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. E o Senhor Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então aquele homem ali, ele não foi batizado. Jesus, ele diz lá em Marcos 16, ele diz assim: aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele homem ali não precisou ser batizado porque ele já ia morrer. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós somos salvos. Por quê? Porque nós cremos. Quando nós aceitamos Jesus, nós então somos batizados. Então aí você foi salvo. A partir daí, segue-se o processo de santificação, que foi o que aquele ladrão não pôde viver, porque ele já estava morrendo, né? Mas a partir do momento que você crê e aceita Jesus, então começa o processo de santificação. Então, no primeiro momento, você foi salvo, porque você creu e se batizou, se arrependeu, foi salvo. Daí por diante vem o segundo ponto. Você está sendo salvo, ou seja, você está passando por um processo de santificação, de acordo com as palavras de Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim: e o Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso corpo, alma e espírito, sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor. Né? Então, você está num processo, ou seja, você pode de repente pecar, pode de repente falhar, pode, mas aí entra no contexto o que João falou: filhinhos, não pequeis, mas se pecares temos um advogado, Jesus Cristo justo. Ou seja, no primeiro momento que você aceitou Jesus, você foi salvo. Mas você não está isento de pecar. Por isso que você é tentado, por isso que nós somos tentados. O inimigo tenta, para tentar nos derrubar. E ainda que você peque, o que você tem a seu favor? Disponível ao seu favor? O arrependimento. Porque você ainda está vivo aqui. E você está no processo de santificação. O que é o processo de santificação? Que Paulo ele diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23. É a lavagem de água pela palavra. Jesus ele diz assim: vocês estarão limpos pela lavagem, pela palavra, né, que vos tenho falado. Então, nesse processo que você vai viver, depois que você aceita Jesus e batiza, você está sendo salvo. Ou seja, você tem que perseverar, você tem que passar por esse processo, né? Errou, se arrepende. É o que diz lá em 1 João, capítulo 1. Ele diz assim: se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ou seja, se nós confessarmos os nossos pecados,
né? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, você já aceitou Jesus, você se batizou. Ah, mas daqui a um ano você, de repente, deu uma escorregada, um erro. O que você faz? Perdeu a salvação? Não, não perdeu a salvação. O que você faz? Você entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho, se arrepende, pede perdão, ok? O que vai acontecer? A Bíblia diz que o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas e é ele que intercede por nós com gemido inexprimível. Então, o que vai acontecer? Jesus vai te perdoar e vai te purificar com seu sangue de todas as suas injustiças. E você se levanta e continua. Você está sendo salvo no processo de santificação. Não perdeu a salvação, não. Ok? E mais à frente, no terceiro tópico, existe aquela questão que você será salvo, você estará chegando no céu, se você perseverar. É o que diz lá em Mateus 24, 13. Jesus disse assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem será salvo, pastor? É aqueles que permanecerem fiéis a Deus até a morte. Como está escrito, né, lá em Apocalipse, no capítulo 1, né, ele diz assim, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, a coroa da vida é reservada para quem? Para os fiéis. E quando é que eles recebem essa coroa da vida? Quando eles morrem. A mesma coisa acontece quando a pessoa ela se desvia. É o que foi tema da nossa lição nesse domingo. A responsabilidade é individual. Ezequiel, lá no capítulo 16, fala que se o justo se desviar da sua justiça e praticar a iniquidade, toda a justiça que ele praticou não se fará memória, ele morrerá na sua iniquidade. Ok? Então, respondendo à pergunta, é necessário perseverar até o fim, até a morte, né? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. A mesma coisa é o pecado. Se a pessoa, ela chega o momento de partir e ela estava em pecado, o que acontece? Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Quando é que as pessoas recebem esse salário? É quando morre. Então, de acordo com Apocalipse capítulo 5, ele diz assim, bem-aventurado são os que desde agora morrem no Senhor, pois descansarão dos seus trabalhos e as suas obras os acompanharão. Bom, resumindo, a Bíblia Sagrada diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Então, de acordo com Lucas capítulo 16, né, ali fala do rico e do Lázaro. Né? Você vê ali o exemplo de duas pessoas, né, que um vivia de forma regalada, esplendidamente, no meio das riquezas, na soberba, na vaidade, enfim, nunca se lembrou de Deus, e quando ele morre, diz a Bíblia que ele é sepultado e não fala mais nada. E a Bíblia Sagrada diz que Lázaro, que era um homem temente a Deus, embora fosse pobre, fosse mendigo, ele era salvo, ele era um temente a Deus, ele tinha comunhão com Deus. E a Bíblia diz que ao falecer, ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Então, o que ocorreu? A morte, na morte, é selado o destino para onde as pessoas vão. E isso é de acordo com a vida de cada um que levou. Se a pessoa aceitou Jesus, ela foi salvo, depois ela continuou sendo salvo naquele processo de santificação, de lapidação, né? E se foi fiel a Deus, se foi obediente a Deus até a morte, certamente ele, no final, na sua partida, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, como foi Lázaro, para receber a coroa da vida. Eu acho que ficou bem claro, não ficou? Eu espero que você tenha entendido. Né? Então, conclusão.
O crente pode perder a salvação? Olha só, o crente, ele pode perder se ele não perseverar até o fim. Se ele não for fiel ao Senhor até a morte. Se chegar lá no momento de morrer, ele não estiver perseverando na presença de Deus, na obediência a Deus, certamente ele vai perder a salvação. Ok? Se ele permanecer assim, longe de Deus, infiel, desobedecendo e morrer, ele perde a salvação. Mas o crente, ele só pode perder a salvação se ele não for fiel até o fim. Se ele for fiel até o fim, ele não perde a salvação. Todo o tempo em que ele está aqui na terra, ele não perde a salvação. Ele pode se desviar, ele pode se afastar, mas, como nos mostra lá a parábola do filho pródigo, o rapaz deixou a casa do pai e foi para uma terra longínqua. Enquanto ele estava lá, em todo momento ele teve a oportunidade de se arrepender. E num dado momento isso aconteceu. E ele foi novamente perdoado e reconstruído a casa do pai. Então, assim também, a pessoa que desviou, perdeu a salvação? Não perdeu a salvação, não. Ah, mas ela está pecando e tal. Não, mas ela está viva. Ela ainda tem a oportunidade de se arrepender e de se consertar e de voltar para os braços do pai, como foi o filho pródigo. Agora, como nós podemos dizer que tal pessoa pode perder a salvação? Só se ela morrer nesse estado. Aí ela perde completamente a sua oportunidade, a dádiva da salvação que Deus deu a todos os homens. Então, resumindo, o crente pode perder a salvação? Sim e não. Pode perder se ele não perseverar até o fim e morrer assim. Não pode perder a salvação se ele for fiel até a morte. Aí não pode. Ok? Bom, esse foi o estudo respondendo a pergunta aí dos nossos irmãos. O crente pode perder a salvação? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você gostou, deixa nos seus comentários aqui. Vem estudar conosco. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter os cursos preparatórios para que você possa entender melhor a Bíblia. Que Deus te abençoe.